Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela, sou professora de Biologia e trouxe aqui mais uma aula super interessante, super legal para vocês. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula de hoje? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o sistema digestório, né? Esse sistema que é tão importante, tão essencial, porque está relacionado aí com a nossa alimentação, né? Está relacionado com a obtenção de energia para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível, né? Então, primeiramente, o que a gente tem que saber é isso. A gente come para obter a energia que o nosso corpo precisa para que todas as células funcionem da melhor maneira, certo? E essa energia é obtida de que maneira? Essa energia é obtida por meio da digestão. Então, vamos ver aí, ó, o que é digestão. Então, digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, né? O que isso quer dizer? Substâncias que meu organismo consegue absorver. Essa transformação ela é realizada no aparelho digestório, né, por meio de dois tipos de processo. Isso aqui, gente, é muito importante. Nós temos o processo mecânico e nós temos o processo químico. Qual é a diferença entre um e outro? No processo mecânico ou na digestão mecânica, esse processo ele é feito por meio da mastigação, da deglutição, né, que ocorre aqui na nossa boca, e também com movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamado de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Então, quando eu falo de mastigação, ação dos dentes, da língua, o ato de engolir e esses movimentos peristálticos, eu estou falando de digestão mecânica. Agora, quando eu falo da ação de enzimas, eu estou falando de digestão química. Então, pela digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores, graças à ação, ó, de enzimas, né, presentes no suco digestivo, sofrendo alterações na sua composição química. Então, essa é a diferença básica. Quando eu falo em digestão mecânica, ação mastigação, deglutição, movimentos peristálticos. Quando eu falo de enzimas, eu estou falando de digestão química. Agora, vamos visualizar um pouquinho do nosso sistema digestório. Então, o nosso sistema digestório, gente, é formado aí por esses órgãos principais, né? Nós temos os órgãos principais, como a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, mas também nós temos órgãos em anexo ou glândulas em anexo, que por eles não passa o alimento, mas eles são fundamentais na nossa digestão, que é o caso das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas, certo? Então, esse aí é o nosso trato digestório. Então, tudo começa onde? Na boca, né? Na boca, na sua base existe uma estrutura muscular, que é a língua, que vai facilitar essa digestão que começa na boca, né? Então, essa digestão começa na boca, principalmente por meio da mastigação, né? Por meio dos dentes, que vão estar ali triturando os alimentos, mas também por meio da saliva. Basta a gente pensar numa comida, basta a gente já estar com fome, visualizar aquele prato preferido, que o que acontece com a nossa boca? Enche d'água, não é? Essa água é a saliva. Olha aí a minha. E nada mais é do que a saliva é composta por enzimas para já começar a absorção de nutrientes na boca. Então, alguns carboidratos já são absorvidos por meio, já são decompostos por meio das enzimas que estão presentes na saliva. Então, na boca eu tenho tanta ação mecânica da mastigação, dos dentes, né, da deglutição, quanto a química por meio das enzimas presentes na saliva, certo? Então, após a ação da digestão mecânica e química, forma-se o bolo alimentar. Então, aquilo que você comeu bonitinho, cheirosinho, gostosinho, já não está mais assim. Quando ele passa pela boca, ele já vai sofrer essa ação, né, da digestão mecânica e química e passa a ser chamado de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai passar pela faringe. Olha a localização da faringe, gente.
É bem atrás da garganta, né? É um órgão muscular em forma de tubo, com 13 centímetros aproximadamente, que se situa na região do pescoço. Após a mastigação, o bolo alimentar passa pela faringe e vai ser direcionado ao esôfago, através da deglutição. Uma coisa importante aqui, a faringe, gente, é um órgão que ele pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Então, gente, pela faringe passa tanto o ar quanto a comida. Mas, professora, como é que isso ocorre e a gente não... e dá certo? Porque no momento em que está passando o ar, vai da faringe para a laringe e segue para o sistema respiratório. No momento que está passando comida, vai da faringe para o esôfago e segue o sistema digestório. Quando dá um tilt aí, quando dá um erro, é quando a gente se engasga. E aí o que acontece? A comida foi para o lugar errado. Ao invés de ter ido para o esôfago e ter seguido para o sistema digestório, foi para a parte do sistema respiratório. E aí a gente bota para fora, que é quando a gente se engaja. Então é importante ressaltar que a faringe faz tanto parte do sistema respiratório quanto do digestório, certo? No sistema digestório, o bolo alimentar passa da faringe e vai para o esôfago. E o esôfago é um canal muscular com cerca de 25 centímetros de comprimento que se estende até o estômago, né? A gente pode observar aqui, ó, estendido aí até o estômago. Se situa entre os pulmões, atrás do coração. É no esôfago que ocorrem os movimentos peristálticos. Por que esses movimentos peristálticos ocorrem? Gente, a comida, quando é engolida, ela não pode cair de uma vez no estômago. Então, ela vai sendo levada por meio desses movimentos peristálticos, porque vai caindo aos pouquinhos no estômago. E como é que cai no estômago? O estômago tem uma esfíncter, ou válvula, né? Que está em comunicação entre o estômago e o esôfago. Quando vai a comida, essa válvula se abre e a comida vai para o estômago. É assim que funciona. O nome dessa válvula é cárdia, porque está perto do coração. E tem uma informação importante. Quando a gente sente azia, o que é azia? Queimação. O nosso estômago ele é muito ácido. E aí o que acontece? Quando essa válvula ela está frouxa por algum motivo, por algum problema, ela não está fazendo seu serviço direito, a acidez do estômago sobe para o esôfago. E aí é aquela azia que a gente sente, na verdade. Nós sabemos que as grávidas sentem bastante azia. Eu senti muita azia na gravidez. E aí falavam para mim, é porque seu filho vai ser cabeludo. E realmente, meu neném nasceu bem cabeludo. Mas a minha azia não tem nada a ver com o cabelo do neném. A azia na gravidez acontece por quê? A cárdia, gente, ela está pressionada pelo tamanho do abdômen, né? Por conta do útero que está crescendo. Aí ela sofre uma pressão pelo tamanho e também pela ação do hormônio da gravidez, que é a progesterona. Então, ela fica mais... ela perde um pouco sua função. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba tendo muita azia. Por isso que grávidas possuem muita azia, tá? Mas se quiserem continuar acreditando com o cabelo do neném, tudo bem. Cada um acredita, né? Mas o meu neném nasceu bem cabeludinho. Então, vamos lá. Passou do esôfago, foi para o estômago. E aqui, gente, é onde ocorre o principal momento da digestão, né? O estômago, ele é um órgão que está situado na região esquerda do abdômen, bem abaixo do diafragma. O diafragma é o músculo onde os pulmões estão apoiados, tá? No estômago, ele está preparado para receber esse alimento. Ele se prepara como? Ele produz o suco gástrico. Esse suco gástrico, gente, ele está rico em ácido clorídrico. É por isso que o estômago é muito ácido, né? Porque eu tenho o quê, gente? Ácido clorídrico. Além disso, eu tenho enzimas, como a pepsina, lipases e reninas. Várias coisas serão quebradas, serão decompostas no estômago, mas principalmente proteína, né? Então, fragmenta e desnatura a proteína do bolo alimentar e atua sobre alguns lipídios, certo? Passei pelo estômago, eu vou para o bolo alimentar, ele já mudou de nome. Quando ele chega no estômago, ele já muda de nome. Ele passa a ser chamado de quimo. E aí ele vai para aqui, ó, ele passa a ser chamado de quimo, principalmente por quê?
porque ele é muito ácido, né? Então, o bolo alimentar, após ser misturado ao suco gástrico, ele passa a ser chamado de quimo. E segue para o intestino delgado. Então, o pH é o que vai medir a acidez. Quando o pH está em números bem baixos, próximo a zero, isso quer dizer que é muito ácido, né? Então, o quimo, ele chega no intestino delgado bem ácido. E nessas regiões onde tem essas conexões, ó, do estômago com o esôfago, eu tenho a cárdia. Lembra que eu falei para vocês? A esfíncter que está perto do coração. No estômago com o intestino, eu tenho o piloro, que é a outra esfíncter. Pode ser chamado de esfíncter ou válvula. O intestino delgado ocorre a absorção da maioria dos nutrientes. Isso aqui é importante. A maioria dos nossos nutrientes é absorvido no intestino delgado, né? E ele possui cerca de 6 metros. Professora, como é que eu tenho um órgão de 6 metros dentro de mim? Porque ele tá assim, ó, gente, todo enrolado, certo? E ele tem aí mais ou menos 6 metros. Ele é formado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, né? A mucosa entérica, tudo que tiver relacionado com entérico, quer dizer intestino, apresenta milhões de dobras. E são essas dobras, que também são chamadas de vilosidades, que são responsáveis pela absorção da maioria dos nutrientes, que é o que ocorre no intestino delgado. No intestino delgado, o alimento chegou como quimo, né? Que ele veio do estômago como quimo. Aqui ele já se transforma em quilo, né? O alimento passa a ter um aspecto aquoso, esbranquiçado, após a ação do suco entérico, ou seja, o suco produzido lá no intestino. Além da bile, a bile é a secreção que é produzida no fígado, mas armazenada na vesícula biliar, que tem como função a quebra de gordura. E o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. E aí, por ação desses sucos e da bile, ele passa a ser chamado de quilo. Então, ele vai para o intestino grosso, chamado quilo, né? E aí, ele chega lá o quilo chega no intestino grosso e vai ocorrer o quê? A absorção da maior parte de água. Então, o intestino delgado absorve a maioria dos nutrientes e o intestino grosso absorve água, tá? Presente nos alimentos. O intestino grosso, ele possui cerca de 1,5, né, metro de comprimento. E aí nós temos 3 partes também, né, que é o cólon ascendente, cólon transverso e o cólon descendente. Porque aqui eu tenho a formação do quê, gente? Das fezes, né? Então, a formação das fezes e a absorção de água. Por isso que se eu tomo bastante água, isso facilita a formação das fezes. Porque quanto mais água tem no meu intestino grosso, mais água será absorvida e as fezes serão melhor processadas e liberadas. Então, quem tem prisão de ventre, beba água, que isso facilita muito. Certo? E aí as fezes são produzidas e vão ser colocadas para fora do nosso corpo através do ânus. E aqui acaba o nosso trato digestório. Mas como eu falei para vocês, além dos nossos órgãos principais, nós também temos aqueles órgãos em anexo, que são importantes porque produzem secreções que vão fazer parte da digestão, como por exemplo, as glândulas salivares, né, que são as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. O que elas produzem? A saliva. Lembra que eu falei que a saliva já começa com a digestão na boca por meio das enzimas? Pois é. Que enzima? A epitialina é uma enzima, né, ou a amilase salivar, já começa quebrando carboidrato na boca, certo? Converte amido em maltose. Além das glândulas salivares, nós temos o fígado. O fígado, gente, é um órgão extremamente importante. Para a digestão, ele produz a bile, que atua na emulsão ou quebra das gorduras e ajuda na digestão, na absorção dos lipídios e armazena o glicogênio. Professor, o que é glicogênio? Glicogênio é a nossa reserva de energia. A gente pode ficar alguns dias sem comer? Pode, porque a gente tem reserva de energia. E essa reserva é o glicogênio, mas uma hora acaba, né? Então a pessoa precisa repor essa energia. E essa reserva está onde? Lá no fígado, por isso que o fígado é muito importante. Além das glândulas salivares do fígado, nós também temos o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático. O pH, olha, já é um número maior, 7,1, 8,2, já não é ácido, já está mais básico e atua no intestino delgado.
É um líquido de grande importância na digestão de proteínas, carboidratos, triglicerídeos, ácidos nucleicos, e essa digestão é feita por meio de enzimas, entre elas a amilase pancreática, a quimiotripsina e a tripsina, que são enzimas que estão lá no meu suco pancreático, que vão atuar no meu intestino delgado, certo? E aí, para fechar, mais uma vez, a imagem do nosso sistema digestório, onde eu tenho os órgãos principais, a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, por onde passa a comida, bolo alimentar, quimo, quilo e as fezes que vão ser produzidas e colocadas para fora. E nós temos ainda os órgãos auxiliares ou glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que produzem secreções que são importantíssimas, fundamentais na nossa digestão. Certo? Essa foi a nossa aula de sistema digestório, espero que vocês tenham gostado e agora vamos responder as nossas questões da DLI. Então, a primeira questão da DLI diz o seguinte: o bolo alimentar após a deglutição segue pelo esôfago até atingir o estômago. Ele se move pelo esôfago através de movimentos involuntários denominados, vocês irão marcar aí a questão que vocês acharem correta. E na segunda questão, diferencia a digestão mecânica e a química. Façam com atenção, respondam direitinho, daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês.
aí retomar as nossas questões. Espero que vocês tenham conseguido resolver essas questões com calma, conseguiram responder direitinho. Espero que vocês tenham absorvido as informações da nossa aula sobre sistema digestório. Vamos então para a primeira questão, que diz o seguinte: o bolo alimentar, após a deglutição, segue pelo esôfago até atingir o estômago. Ele se move pelo esôfago através de movimentos involuntários denominados, letra A, movimentos ameboides. Existem movimentos ameboides, professor? Existem, mas quem faz são as amebas, né? Não tem nada a ver com a nossa aula aqui. Quer dizer, até tem a ver com o sistema digestório, mas não falamos de amebas hoje. Letra B, movimentos peristálticos. Letra C, movimentos circulares. Letra D, movimentos da epiglote. Letra E, movimentos da deglutição, né? Então, a gente sabe que a epiglote vai estar ali presente, né? Aqui na região do pescoço também, tem a ver com a deglutição também, né? Mas a nossa resposta aqui são movimentos peristálticos, né? A nossa resposta é a letra B. Nós podemos observar aí que os nossos alunos participaram, responderam direitinho essa primeira questão, marcaram movimentos peristálticos, marcaram a alternativa B, e é isso aí. Vale ressaltar que o movimentos peristálticos é um tipo de digestão mecânica, né? Lembra da diferença da digestão química e mecânica? Não vou abordar muito sobre isso, porque é isso que está aí na nossa segunda questão, né? Na segunda questão, eu pedi para que vocês diferenciassem a digestão mecânica e química, né? Então, uma questão pessoal, né? Mas aí, o que eu queria que vocês abordassem, né? Eu queria que vocês falassem que a principal diferença é que na digestão mecânica eu tenho a ação dos dentes, eu tenho a ação da mastigação, da deglutição, né, que ocorre ali na região da boca, mas eu tenho também os movimentos peristálticos que ocorrem no esôfago, né? Então, movimentos peristálticos, deglutição, mastigação, a trituração feita pelos dentes, esses são exemplos de digestão mecânica. Na digestão química, eu tenho a ação das enzimas. Então, quando eu falo em enzimas são proteínas que são importantes para quê? Para quebrar, né? Eles vão quebrar o alimento para que possa se tornar substâncias mais assimiláveis para o nosso organismo, tá? Então, quando eu falo em ação de enzimas, eu falo em digestão química, né? Então, na digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores, graças às ações dessas enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo alterações na sua composição química, certo? Então, essa é a principal diferença entre a digestão mecânica e a digestão química. Lembrando que a digestão mecânica vai ocorrer principalmente na boca, né? Por meio da mastigação, deglutição e também no esôfago por meio dos movimentos peristálticos. Já as enzimas atuam tanto na boca, por meio da saliva, né, que a gente tem a pitialina, que já começa a absorção dos nutrientes por meio das glândulas salivares, que produzem aí a saliva, né? Então a pitialina está presente na saliva. Nós temos as enzimas no estômago, a pepsina, muito importante, porque ela vai quebrar a proteína. Nós temos inúmeras enzimas no intestino delgado, lembrando que o nosso intestino delgado é onde ocorre a maior absorção de nutrientes no nosso sistema digestório, certo? Então, onde há enzima, há digestão química, certo? Então, essas foram as nossas duas questões aí da DLI propostas para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido resolver, espero que vocês tenham assimilado aí as nossas informações da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê outro dia, em outra aula. Até mais, tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.